Boa noite, amada igreja, mais uma vez, saúdo a todos, com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abram, por favor, as Sagradas Escrituras em Romanos 16. Romanos 16, acompanhe a leitura com muita atenção, do versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, ó Senhor, não a nós, mas que a glória, que a honra, louvores e adoração sejam dados somente ao Senhor. Deus amado, temos aprendido que o Senhor, que o Teu Espírito, que o Teu Filho são mestres por excelência, essencialmente, e nós não, Senhor. Nós somos aprendizes, somos limitados, lutamos contra os nossos pecados e a vitória que temos é por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh Deus, venha falar conosco, Pai. Às vezes, olhando um texto como esse, com tantos nomes, pode ser que nos perguntemos, o que pode sair daí? Será que só nomes? Não, Senhor. É a Tua palavra registrada, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Esses nomes estão aqui para que aprendamos, Senhor Deus, que o Senhor usou para a Tua glória, cada um deles, e deixou registrados aqui, por pura graça, e amor e misericórdia. Fale conosco, Deus, eu peço isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele iniciou essa carta aos Romanos com a maior de todas as introduções. Foram exatamente 93 palavras. E por que isso é importante ressaltar que eram 93 palavras? Porque as introduções das cartas paulinas e das cartas de outros apóstolos, elas eram curtas. O objetivo era ser bem encurtada mesmo. Só que não, Paulo, ele fez a maior introdução de todas as suas cartas. E há uma razão dele ter feito isso. O apóstolo Paulo, ele tinha um projeto missionário.
Ele queria ir para a Espanha, levar o evangelho aonde Cristo não tinha sido anunciado ainda. Aonde ele se encontrava, na bacia do Mediterrâneo, toda aquela região já conhecia o evangelho, já tinha uma igreja plantada, organizada, e Deus usou o apóstolo Paulo para fazer isso. Agora Paulo não tinha mais campo de atividades. O que ele queria? Ele queria ir para um lugar onde Cristo não tinha sido anunciado, e era a Espanha. Só que a caminho da Espanha ficava Roma. Então Paulo entendeu, dentro dos seus planos, eu vou para a Espanha, só que eu vou parar em Roma. Lá eu vou conhecer aquela igreja que eu não fundei. Eu vou conhecer também alguns irmãos que estão ali, que ele cita aqui no capítulo de número 16. Vou contar também com a ajuda deles. Vou precisar dormir, comer. Vou precisar fazer daquele local um quartel-general espiritual. Vou precisar da acolhida deles, das orações deles. E vou precisar também de sustento financeiro. Porque obra missionária precisa disso. Não é diferente hoje. Mas o problema, meus irmãos, é que a fama de Paulo já tinha precedido ele. A gente não pode se esquecer que o Paulo, plantador, pastor, conselheiro, missionário, outrora foi o tal do Saulo, que perseguiu, que matou, que fez tantas atrocidades. E pode ser que muitas pessoas, inclusive em Roma, ainda tivessem alguma dúvida: será que é isso mesmo? Será que esse homem não é um perseguidor? Como que eles iriam ajudar um Paulo, que eles tinham dúvidas sobre ele, e como que iria ajudar o apóstolo Paulo, se os falsos mestres daquela época estavam contando inverdades sobre Paulo? Por isso, o que ele fez? Na introdução, ele colocou uma introdução enorme. Só que nessa introdução, o que ele faz? De uma forma zipada, ele coloca o evangelho de forma condensada. Aquilo que ele vai trabalhar de forma bem pormenorizada em todos os capítulos, principalmente até o 11, na introdução, ele condensa isso. Mas você tem ali as credenciais apostólicas, você tem ali o que ele cria, de maneira que quando aquela introdução chegasse até eles, era como se Paulo estivesse falando bem assim, ó, é isso que eu creio, é assim que eu penso. Então a igreja poderia, assim, sabendo quem ele era, ajudá-lo financeiramente, sustentá-lo nos seus projetos missionários. Por isso que ele fez uma introdução tão longa, mas não foi apenas a introdução que foi longa, a conclusão também, de igual modo, foi longa. Meus irmãos, nós temos aqui a citação de 29 pessoas. E pode ter certeza, eu decorei aqui cada nome, ainda é capaz de eu ter errado em algumas pronúncias, que não são nomes comuns para nós. Ele cita 29 pessoas aqui no final. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos, ainda aqui nessa introdução? Que, diferentemente de alguns de nós, pastores, Paulo não era aquele camarada só assim de gabinete. Não que gabinete seja errado. Tá? Gabinete não é errado, é um local onde você aconselha, onde você é aconselhado, é um local também onde a gente tem aquele local mais calmo para você meditar nas escrituras. Às vezes eu passo a semana todinha, dentre outras coisas, lá na Nacional, estudando, meditando, orando, para que o Senhor me dê clareza no texto bíblico e que eu possa ensinar a igreja. Mas a vida pastoral não se resume somente a isso. Pastor tem que conhecer as ovelhas, tem que andar com as ovelhas, tem que sentir o cheiro das ovelhas. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, é um exemplo disso. Ele cita 29 pessoas porque ele conheceu essas 29 pessoas ao longo de suas viagens missionárias. Ele vai falar aqui de pessoas que ele ajudou, que ele foi ajudado por elas. Ele vai falar de parentes, ele vai falar aqui de várias mulheres. Que bênção foi o ministério das mulheres do século I, como que Deus usou e como que Deus ainda continua usando. Então, era um homem que era usado por Deus na leitura, na intelectualidade, mas ele tinha contato com as pessoas.
O que nós vamos ver nesse texto bíblico? Eu quero ver duas questões, apenas duas aqui com vocês. Nós veremos que dentro de uma igreja existe diversidade e também unidade. Diversidade quer dizer que a igreja ela é plural. E por plural, eu não estou falando que existe um pluralismo de informações teológicas. Não, nós estamos unidos no que é essencial. Mas é uma pluralidade de pessoas. Nós vamos ver isso. Mas a igreja, por mais que seja plural, diversa, ela é una em Cristo Jesus, que é o seu cabeça. Cristo quebrou toda a barreira de divisão. Na igreja se reúnem judeus, gentios, ricos, pobres, doutores, não doutores, várias pessoas, e todas elas, nos seus contextos, estão unidas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro ponto que nós veremos é a diversidade que existe na igreja. Eu quero que você olhe para o versículo 3, que o apóstolo Paulo ele vai começar citando um grupo de obreiros, na verdade uma dupla que ele amava muito, chamado Priscila e Áquila. Olha o que diz o versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então a primeira lista das 29 pessoas que ele vai citar é Priscila e Áquila. Quem são essas pessoas? Como é que essas pessoas apareceram na vida de Paulo? O apóstolo Paulo, como está registrado lá em Atos, capítulo de número 18, ele pregando a palavra do Senhor, ele chegou até a região de Corinto. Ele foi pregar a palavra do Senhor naquele lugar. E quem ele encontra lá? Áquila e Priscila. Só que interessante que nada acontece de forma aleatória, tudo é providência de Deus, pode ter certeza. Cada situação que acontece na nossa vida diz respeito à providência divina. E Paulo, ele entendeu que algumas coisas havia entre ele e este casal em comum, que na verdade era a providência de Deus. Quais? Eles confeccionavam tendas. Paulo também confeccionava tendas. Eles criam no mesmo Deus, eles criam no Pai, criam no Filho, criam no Espírito Santo, tinham a mesma fé, e Paulo também tinha essa mesma fé. Então, foi unido o útil ao agradável. O casal, junto com o apóstolo Paulo, então, eles passaram a caminhar juntos lá na região de Corinto, pregando a palavra do Senhor. Existe uma questão que é muito interessante, meus irmãos, eu não vou dizer que é o ponto principal, mas das 6 citações que são feitas a Áquila e Priscila, o nome de Áquila é citado sempre, ou melhor, o nome de Priscila sempre vem em primeiro lugar nas 4 citações que são feitas, de 6. E isso para nós hoje, ou seja, não teria problema nenhum, nada de extraordinário, se vocês mandassem um e-mail, mandassem uma mensagem pelo WhatsApp, olha, estou mandando um abração para a Elciane e para o Quaresma. Normal, não é verdade? Para a Lara e o Caio. Mas só que naquela época, colocar o nome de uma pessoa em primeiro lugar, parece que estava dando uma certa autoridade àquela pessoa. Então, algumas coisas as pessoas pensam sobre isso, ou seja, pode ser que naquele momento ela tivesse uma posição social mais alta, pode ser também, como diz o reverendo Nicodemos, que a personalidade dela fosse mais forte, ou pode ser que Priscila houvesse se convertido primeiro do que Áquila, e por isso que ela é citada em primeiro lugar. Enfim, nós não sabemos a razão disso, mas o ponto que eu acredito que é o principal, independente disso, é que eles, os dois, são chamados de cooperadores. Olha o versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
Eles cooperavam com Paulo na obra do Senhor. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma é: saúdem este casal. Sabe por quê? São meus companheiros. Eles trabalham comigo. Eles fazem tendas, sim, mas eles também pregam o evangelho. Eles me ajudam a levar as boas novas do Senhor. Irmãos, é interessante que a palavra cooperadores, cooperar, no grego, ela vem de sinergismo, da onde nós entendemos a ideia de duas forças cooperando, agindo juntas, diferentemente daquilo que conhecemos como monergismo. Monergismo nós atribuímos a uma obra de um ser, de uma pessoa. Quando falamos da nossa salvação, a salvação é monergística, é só Deus que empreende força. Só que na obra, quando nós trabalhamos de forma cooperativa, como num concursos. É um dando a mão ao outro, é um ajudando o outro na obra do Senhor. E Paulo está dizendo: olha, este casal são meus cooperadores. E eles cooperavam no quê? O que eles faziam, meus irmãos? O que eles ajudaram Paulo? Eles ajudaram na evangelização de Corinto. Por causa de Paulo e deste casal, Deus usou eles para que o evangelho chegasse naquela região. Eles cooperaram também na doutrinação de um jovem eloquente pregador chamado Apolo. Já ouviram falar desse indivíduo? Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso. E quando ele chega lá em Éfeso, junto com esse casal, que vai acompanhado, eles encontram lá Apolo, que diz que era um jovem, um homem cheio do Espírito Santo, pregador eloquente, mas só que Apolo tinha alguns pontos soltos no aspecto doutrinário, tinha algumas coisas que tinham que ser resolvidas. E quem doutrinou ele? Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. Ou seja, eles foram evangelizados por esses dois. Agora, olhe para o verso 4. Paulo ainda falando sobre eles: os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. O que aconteceu com eles, que eles quase morreram por causa de Paulo? Não temos essas informações, não temos. Mas eu acredito, e aqui eu acho que isso não é um erro, não é incluir alguma coisa, a Bíblia, não é difícil nós imaginarmos que a questão que quase levou eles a morrerem foi a questão do evangelho, foi pregar a palavra do Senhor. E o que Paulo diz sobre isso? Ele coloca: e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Um casal que cooperava, um casal que servia, e Paulo faz questão de falar: saudai essas pessoas. Agora, vejam que no versículo 7, Paulo vai citar mais uma dupla: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. 4 coisas Paulo fala aqui sobre essas duas pessoas. São parentes de Paulo, companheiros de prisão, notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Irmãos, que mente e que atitude nobre de Paulo. Ou seja, um ministério que não está centrado só nele, mas um ministério que faz menção e lembrança de outras pessoas. É triste quando um plantador, quando um pastor, quando um presbítero, quando um irmão, ele acredita que a obra toda resume nele, na força dele, e esquece de todo mundo. Esquece de todos. Esquece do irmão que estava na mesa, esquece dos irmãos que estavam tocando, esquece dos diáconos que estavam cuidando do salão, cuidando dos nossos carros, esquece dos professores e não faz menção. Isso é triste. Pessoas que pensam assim, nós devemos aprender com Paulo. Paulo cita pessoas, mas o interessante, meus irmãos, é que nós erramos também quando nós concebemos na nossa mente uma ideia de apóstolos, quase como que pessoas de outro mundo, alienígenas. Não, Paulo era gente como a gente, como nós. Tinha parentes, amigos,
e também inimigos. Ele vai citar várias pessoas aqui, ou seja, Paulo tinha uma história, é isso que ele vai mostrar. Agora, vejam a atitude de humildade de Paulo sobre esta dupla. Ele diz que eles estavam em Cristo antes de mim. Em Cristo antes de mim. É uma humildade, você pode falar bem assim, pastor, isso é normal, ok, é normal para quem está em Cristo, reconhecer bem assim, olha, eu sou um pastor, mas aquele irmão ali é crente antes de mim. Se bobear aquele irmão ali, ele tem uma vida mais piedosa do que a minha. Isso é uma atitude de um servo do Senhor, de uma pessoa que não tem um ministério focado só nele, como eu disse. Então, ele cita que essas pessoas estavam antes dele, eram cristãos, antes de Paulo, e agora o ponto mais complicado aqui, que na verdade não é complicado para nós, mas é complicado para aqueles que querem defender o que a Bíblia não está defendendo. Algumas pessoas querem defender ou advogar um pastoreio feminino a partir de um texto como esse. Porque o texto fala que eles eram notáveis entre os apóstolos. Eles eram notáveis entre os apóstolos, Saudai, Andrônico e Júnias, os quais são notáveis entre os apóstolos. E alguns vão dizer o seguinte: o que é ser notáveis entre os apóstolos? Quer dizer que eram também apóstolos, que ela era uma apóstola. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Simplesmente o que o texto está dizendo era que o colégio apostólico, aquele grupo de apóstolos, reconheciam as virtudes, o caráter daquela dupla, daquela mulher, daquele homem. É simplesmente isso que o texto estava falando. Eles eram conhecidos entre aquelas pessoas. Isso é bênção, meus amados irmãos. E eu fico pensando se nós também somos conhecidos pelo conselho, somos conhecidos na nossa família, somos conhecidos no nosso trabalho, somos conhecidos pelos nossos filhos como notáveis, piedosos, servos do Senhor, homens de caráter. Nós somos conhecidos desta maneira. Agora, vejam que Paulo vai citar outras pessoas. Olhe para o versículo de número 9. Saudai o Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Sabe quem eram esses dois aqui? Dois escravos. Olha a diferença. Você tem um casal, você tem mais uma dupla, que eram notáveis, que eram conhecidos, e agora você tem dentro da igreja pessoas que eram escravas. Ainda que escravizadas fisicamente, essas pessoas eram libertas espiritualmente pela obra de Cristo Jesus. Estavam lá, servindo ao Senhor. Olha o verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu vou ler de novo esse texto. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem foi Rufo? Quem foi Rufo? Lá em Marcos 15, versículo de número 21, fala de um homem chamado Simão Cirineu. Lembra de Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo Jesus? No versículo 21 do capítulo 15 diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, lá na igreja de Roma, quem estava lá? O filho de Simão Cirineu, o que carregou a cruz de Cristo. Como que foi a conversão desse homem? Que impacto aquilo deveria ter sido na igreja? Já pensou, Nonato, as conversações, a gente lá naquela época, e você batendo um papo assim: rapaz, como é que foi esse negócio aí? E teu pai, como é que está teu pai? Como é que foi? Conta para mim, como deveria ter sido bênção esse período de conversas na igreja de Roma. Agora, Paulo também, veja, nós estamos aqui pensando na diversidade, na pluralidade de pessoas
que havia em Roma. Agora, Paulo também vai citar o trabalho das mulheres. Paulo vai mostrar várias mulheres que trabalharam para a expansão do reino de Deus. Olhe para o versículo 6. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Esse muito aqui, no texto grego, significa que elas trabalhavam com exaustão. Exaustão. Trabalhavam muito. Versículo 12, ele vai citar outras. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. E no versículo de número 1, meus irmãos, ele cita uma mulher chamada Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Irmãos, Febe era uma serva, e detalhe, a palavra servo aqui é a palavra diácono. Podemos dizer, não de forma oficial, que ela era uma diaconisa, no sentido de servir, trabalhar. Febe foi a mulher que ajudou Paulo, era uma mulher rica, foi uma mulher que ajudou lá na igreja de Cencreia, e que agora estava ajudando, iria ajudar na igreja de Roma. Febe, meus irmãos, pasmem com isso, Febe provavelmente foi a mulher que levou os manuscritos da carta aos romanos para Roma. Paulo escreveu, na verdade quem escreveu foi um homem chamado Tércio. Paulo ditou, Tércio escreveu, e quem levou esta carta? Febe. E pense bem, ela não levou de carro, no ar-condicionado, ou foi de avião, ou foi de helicóptero. Meus irmãos, eram aquelas estradas difíceis, perigosas, principalmente para uma mulher. E esta mulher, diz a palavra do Senhor, ela levou, e Paulo diz aqui, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo. Aí lá no finalzinho ele diz, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Quantas mulheres, quantos homens esta mulher ajudou. Meus amados irmãos, eu já estou, para a glória do Senhor, e ainda sei da minha ineficácia, na terceira plantação. E todas as plantações, pode ter certeza, pode estar minguado a questão de liderança masculina, não deveria ser assim. A igreja pode estar assim, bem pouquinha, com pouquinhas pessoas, mas dificilmente você não vai ver o trabalho valoroso das mulheres. As mulheres sempre estão lá. Foi assim em Bom Jesus, foi assim em Taguatinga, e assim também está sendo aqui. Graças a Deus temos homens, graças a Deus temos liderança, mas eu quero ressaltar o que Paulo ressaltou, o que Cristo ressaltou, o trabalho das mulheres, o trabalho das servas do Senhor. Nós não temos pastoreio feminino, entendemos que isso não é bíblico, mas longe de nós falarmos que as mulheres não podem fazer nada, que as mulheres não têm voz de nenhum tipo, as mulheres têm dons espirituais, as mulheres foram feitas à imagem e semelhança do Senhor, Jesus valorizou as mulheres. Tem uma obra, eu não lembro, me veio agora aqui a memória, o nome dos autores, que é E se Jesus não tivesse nascido, que é o nome da obra, da editora Vida Nova, aonde é feito ali, é apresentada uma tese de doutorado em uma pesquisa que mostra a influência do cristianismo em várias áreas. Por exemplo, a influência do cristianismo junto aos idosos, a influência do cristianismo junto às crianças, e a influência do cristianismo junto às mulheres, a valorização das mulheres que eram depreciadas naquela época e que também são depreciadas hoje. E a Bíblia não faz esse tipo de depreciação, pelo contrário, Paulo está citando aqui. Agora, vejam que Paulo, meus irmãos,
dentro dessa diversidade, agora ele vai mostrar várias famílias que estavam abrindo as portas das suas casas para cultuarem o Senhor. Olhe para o verso 14. Saudai Assíncrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E os irmãos que se reúnem com eles. Ou seja, toda uma família se reunia para louvar ao Senhor. Essa ideia que nós temos hoje é de um salão de culto, ou às vezes alguns ainda querem usar termos antigos, templo. Templo ficou lá atrás, não existe mais templo. Templo somos nós, mas às vezes a gente usa. Às vezes os nossos hinos falam sobre isso. Mas essa ideia moderna, como nós temos aqui, não era assim lá no começo. Eles se reuniam em casas. Olhe para o versículo de número 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, ou seja, a primeira pessoa convertida na Ásia, Epêneto, também estava lá. Estava lá Rufo, estava lá Priscila e Áquila, estavam lá várias pessoas. Olha o versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, se a pronúncia estiver errada. Saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Meus irmãos, sabe quem que ele está citando aqui? Quando ele fala sobre os da família de Narciso, era a família do Império Romano, era uma família nobre, ou seja, Aristóbulo era neto de Alexandre o Grande. Então, a gente está falando de várias pessoas que se reuniam nas casas, várias pessoas que tinham ali escravos, mulheres, pessoas importantes dentro da sociedade. E assim é a igreja do Senhor. É assim que é a igreja do Senhor. É um aglomerado de pessoas. E Paulo finaliza então no versículo 16 dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Diferentemente daquela saudação de Judas, uma saudação falsa, Paulo aqui está dizendo: saudai-vos com ósculo santo. Ou seja, que haja essa interação entre vocês. Irmão, sabe o que eu aprendo dessa diversidade que Paulo nos mostra aqui? A igreja é um lugar aonde nós devemos fazer amizades. A igreja é um lugar onde você deve crescer em comunhão. A igreja é um lugar de fazer amigos, de ter relacionamentos. Paulo foi um homem voltado para amizades. Nós aprendemos num texto como esse que nós devemos nos envolver. Foram 29 pessoas que Paulo citou, mesmo não tendo fundado aquela igreja, mesmo não tendo ido até aquela igreja até o momento da escrita desta carta. Ou seja, o que ele está falando é sobre algo que ele conhecia, que ele andou, que ele caminhou, e assim deve ser conosco. Igreja não é só para você vir no domingo, que é importante, que é o dia do Senhor, e sair sem conversar, sem bater um papo, sem buscar alguma ponte de contato para você dialogar durante a semana. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Nós vivemos aqui, vamos viver na eternidade juntos. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos estar na glória juntos, nós vamos estar em um novo céu juntos. Por isso, aproveite a providência do Senhor para conhecer o seu irmão. E eu fico pensando, não para a nossa glória, de maneira nenhuma. Nós estamos em uma plantação. Já pensou, meus irmãos, daqui a décadas e décadas e décadas, Deus deixar no registro histórico fulano que cooperava, ciclano que abençoava, Beltrano que era uma mãe para nós, ciclano que era como um pai para todos nós. Que bênção, apesar de nós. Eu fico olhando essas pessoas aqui, meus irmãos, eles têm o nome escrito no livro da vida, e Deus também deixou o nome deles registrado num livro de uma igreja, de uma plantação.
E vejam como que isso é importante, todo mundo cooperar, todo mundo trabalhar na obra. Há pouco tempo eu preguei aqui, falando sobre algo que acontece, um fenômeno reformado, principalmente de pessoas que não são reformados, que vêm para a igreja porque são atraídas pela palavra, querem ouvir, querem ser alimentadas, mas às vezes ficam só nisso. Você deve sim ser alimentado, o púlpito é importante, mas é importante também você desenvolver os seus dons espirituais. É importante também você cooperar, é importante também você trabalhar. E não pense que isso é algo ruim, é bênção de Deus você trabalhar na casa do Senhor. E pode ter certeza, meus irmãos, nós temos muito trabalho aqui para ser feito, muito trabalho, muitas coisas que nós precisamos aqui, seja na área da música, seja na área, você como um professor, seja nas áreas das mídias, ou tantas outras áreas que nós temos aí, nós precisamos de trabalhadores, e que bênção será, daqui a algumas décadas, alguns anos, isso ser lembrado, os cooperadores da obra do Senhor. Vocês observaram que a igreja, ela tem homens, mulheres, pessoas ricas, pessoas pobres, intelectuais, não intelectuais, e Cristo derrubou toda a barreira de divisão e colocou todo mundo junto, todo mundo misturado. Eu lembro de duas igrejas, uma igreja lá na cidade ocidental, na minha adolescência, não vou falar o nome, nós passávamos, às vezes eu e minha mãe passando, e a gente falava bem assim, mãe, essa igreja aí não dá para nós não, essa igreja é só de rico. Que a gente via o jeito do pessoal, né? Essa igreja é só de rico, mãe, não dá para nós. E quando eu fui plantar a igreja em Bom Jesus, a igreja ficou muito bonita, gente. A estrutura. E algumas pessoas, até hoje eu me lembro, umas senhoras na rua, e eu sempre fui assim, de bater papo com todo mundo, e estava na rua conversando com elas. Ela falou bem assim, o senhor é dessa igreja? Eu falei, sou o pastor de lá. Ai, eu não tenho nem coragem de entrar nessa igreja, essa igreja acho que é igreja de rico, por causa do jeito dela, tá entendendo? A estrutura. E aí eu fui explicar para a irmã que não tinha nada a ver, e quando ela entrou, ela viu que pode ser uma igreja que tem rico, mas tem pobre, tem doutores e tem pessoas que não são doutores. A igreja do Senhor é assim, meus irmãos. Eu não posso me limitar se eu chegar numa igreja que tem pessoas que têm posses, e tem pessoas também que não têm. A igreja do Senhor é desta maneira, Deus reúne todos, independente da situação financeira, das circunstâncias, todos foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é Cristo quem une, é Cristo que é o tal desta igreja. Então, nós temos que aprender isso, estas coisas não podem nos separar, pelo contrário, é Deus que une. Então, primeiramente, há uma diversidade dentro da igreja. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, Paulo vai citar que há também uma unidade. Como que judeus, gentios, escravos, filhos de imperadores, como que esse grupo todo de 29 pessoas, 29 detalhe, 29 que Paulo conhecia, que citou, então tinham outras pessoas, como que esse grupo todo se reuniu? Eu quero que você olhe para o versículo 3, e perceba que há um ponto de união, que isso aqui é marcante, nessas citações e na carta. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, o que está escrito aí? Em Cristo Jesus. Versículo 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 9, saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Versículo 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Versículo 8, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Ou seja, o que uniu aquele povo? É o fato deles estarem unidos a Cristo. Por isso que Paulo faz questão de falar em Cristo. E Paulo vai além disso.
Por 2 vezes, Paulo vai usar uma linguagem familiar de irmãos, irmão e irmãos. Olha o versículo 16, na verdade o versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã, ou seja, irmã por quê? Porque ela é irmã de Paulo, que é irmã de Cristo, porque Cristo é o nosso irmão mais velho. Versículo 14, saudai a Síncrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Veja, os irmãos. Em alguns momentos também Paulo vai chamá-los de amados ou meus amados. Isso está no versículo 5, versículo 8 e versículo de número 9. Ou seja, meus irmãos, o que traz a unidade, o que traz a liga, o que é mais colante do que qualquer cola, uma super bond ou o que quer que seja, é Cristo. É Cristo que nos uniu. É nele que nós estamos unidos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o cabeça, nós somos o povo de Deus que foi reconciliado com o Senhor. É por isso que tem esta unidade. É por isso que nós estamos aqui e estaremos aqui para todo sempre. É unidade e diversidade. São 29. São quantas pessoas aqui no Noroeste, no hall de membros? Quase 50, já subindo, já vindo mais pessoas, e virão mais. Em nome de Jesus, eu creio que essa igreja vai crescer. Meus irmãos, eu creio que este ano, para a glória do nosso Senhor, é um ano de crescimento da igreja do Noroeste. É um ano que eu contemplo pela fé esta igreja cheia de doutores, não doutores, pessoas vindas das mais diferentes circunstâncias, mas todas elas estarão glorificando e exaltando ao Senhor, todas elas estarão cantando em adoração a Cristo. Foi Cristo que me uniu, foi Cristo que proporcionou esta bênção. Vejam, meus irmãos, até na diversidade das igrejas, a gente está aqui, presbiterianos, tem o Batista, tem o da Cristã Evangélica, tem o da Assembleia de Deus, tantas igrejas por aí, às vezes com costumes diferentes, veja, costumes diferentes, normal, pluralidade, mas todos eles estão unidos pelo mesmo cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá em Apocalipse 5, abra aí por favor, Apocalipse de número 5. Apocalipse 5, versículo de número 8. Vamos pegar o 7 e eu termino aqui. Apocalipse 5, versículo de número 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Foi isso que Cristo fez. Ele comprou. Meus amados irmãos, Ele já comprou, Ele não vai comprar, Ele já salvou, Ele não vai salvar. Agora é só um momento e todos eles serão chamados, todos eles serão atraídos pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos nos reunir até que Cristo volte, e quando Ele voltar, uma grande assembleia, o povo de Deus todos reunidos diante daquele que nos comprou. Glória a Cristo Jesus. Glória a Cristo Jesus, glória ao Cordeiro de Deus que foi morto e nos salvou, que verteu o seu sangue em nosso favor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor por ter formado a igreja,
o teu povo, que não começou, Senhor Deus, nós sabemos pela revelação bíblica, não começou em Atos, não começou no Novo Testamento, mas começa lá atrás, lá no Antigo Testamento, nos mesmos moldes, a salvação pelo Cristo que viria, a regeneração pela obra do teu Espírito. E agora no Novo Testamento, Senhor Deus, nós vemos a amplitude desta igreja crescendo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Obrigado pela diversidade, obrigado pela unidade, obrigado, Senhor Deus, por sabermos que não existe ou não pode existir cristianismo sem Cristo. Pode existir budismo sem Buda, espiritismo sem Allan Kardec, ou qualquer outra religião ou seita sem o seu líder, mas não existe cristianismo sem aquele que é a autoridade máxima para nós, que é o teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, continue operando, Pai, continue operando, Espírito de Deus, encha-nos o teu Santo Espírito e revele-se cada dia mais a nós, através da tua palavra. Esta é a oração que eu lhe faço no nome de Cristo Jesus. Amém.